Glória a Deus, estamos de volta com a nossa tarde de paz, como sempre acontece todas as tardes, recebemos aqui um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou vários homens de Deus, vários convidados, enfim, para conversar sobre o reino de Deus. É o nosso quadro Gente de Paz, está começando agora. Bom, e os nossos convidados de hoje, isso mesmo, é mais de um convidado. O programa está super especial. O pastor Rogério Vieira, da Primeira Igreja Batista de Campos, e o pastor João Marcos, coordenador regional da Junta de Missões Nacionais. Paz do Senhor, pastor Rogério, paz do Senhor, pastor João Marcos, sejam bem-vindos. Graça e paz, Rico, graça e paz para todos os nossos telespectadores que estão ligados aí no Tarde de Paz, abençoando vidas, né? Mais uma vez, glória a Deus. Estamos por aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Pastor João Marcos, só de São Fidélis, né? Sou de São Fidélis, né? E para mim é um motivo de alegria estar aqui com o irmão nesse programa, Glória sendo abençoado pela sua companhia e também pelos nossos telespectadores nessa tarde. Estar com vocês assim, é um motivo de grande alegria para nós e eu sei que Deus tem sempre palavra de paz para o nosso coração, né? Glória a Deus. O pastor João Marcos é coordenador do projeto Jesus Transforma. Mas, pastor João Marcos, antes da gente falar sobre o projeto especificamente, quero aproveitar a presença do meu amigo aqui, o pastor Rogério, para contar um pouco do testemunho dele, porque esse homem literalmente nasceu de novo, sofreu um acidente muito grave. Há quanto tempo o senhor sofreu esse acidente? Foi em que dia isso? Foi no dia 30 de abril, né? Então, uma alegria muito grande, em tão pouco tempo a gente já poder estar aqui de volta, né? Muito recente, hein? Porque abril foi agora. Exatamente. A gente ainda está assim naquele processo de cura, né? Literalmente cura interior, né? Mas conta pra gente como que foi, só para as pessoas cicatrizou por fora, mas aqui dentro, né, o médico está cuidando ainda. Só para as pessoas saberem, porque muitos pastores ficaram sabendo, muita gente na cidade ficou sabendo. Eu sou pastor de uma igreja muito grande, Campos, a Primeira Igreja Batista. Como foi esse acidente? O que aconteceu, na verdade? Como é que foi isso? Eu na verdade, é um acidente, né, uma coisa muito singular, né, a história do acidente. Eu estava conversando com um irmão, encostado no meu automóvel, e um caminhão que vinha trafegando na via em que eu estava, perdeu o controle lá e veio na minha direção, e esse caminhão me imprensou contra o meu carro, né, que era uma caminhonete, e por ser alta, ele me jogou contra o carro, e nesse me jogar, na minha barriga houve um corte que parecia uma cirurgia, né? Abriu a barriga? Abriu a barriga, E eu caí, depois levantei ainda lúcido, né? Apesar do impacto do acidente ali, da batida, eu levantei ainda lúcido e logo percebi, quando eu olhei para baixo, eu vi pele, sangue, gordura, Deus. E eu coloquei aquilo tudo para o lugar. Meu Deus, pula essa parte. Eu coloquei aquilo tudo para o lugar, coloquei a camisa em cima e... Segurou ali? Segurei. E como eu estava lúcido, eu falei, bom, eu vou para o hospital, não vou ficar aqui esperando socorro, né? Que é o que eu recomendo, que sempre se espere socorro. Vai me dizer que o senhor foi dirigir. Eu fui dirigindo para o hospital. E quando eu cheguei 2 quarteirões para frente, eu chego numa esquina junto com outro caminhão. E aí a possibilidade de uma colisão frontal era muito grande. E eu pensei, não tem jeito, eu tenho que atravessar, porque se ele pegar na cabine, ele vai me matar. E do jeito que eu já estava. E eu atravessei, mas ele pegou na carroceria, na lateral da carroceria da caminhonete, e ela subiu, literalmente, né, como fosse uma cena cinematográfica, ela subiu e já caiu de lado, né, com a roda para o lado. Mas eu não desmaiei, ainda saí de dentro dela. Meu Deus do céu. Duro na queda, literalmente. Duro na queda, literalmente. Aquela é a cena. Com a barriga aberta, segurando a barriga, dirigindo com o outro braço. Isso. Levou a cacetada de um outro caminhão. De um outro caminhão. Faltavam 2 quarteirões para chegar no hospital. Levou a pancada do caminhão, o carro dobrou, caiu. Virou. E o senhor conseguiu sair do carro sozinho? Saí. Aí logo populares, né, se aglomeraram ali naquele local e começaram a gente eu sou muito conhecido, né? Foi dentro da cidade de São Fidélis, né, que aconteceu o acidente. E eu sou muito conhecido ali, fui pastor ali por 13 anos, né? Militei em vida pública ali, as pessoas me conhecem. Apareceu ovelha de tudo quanto é lado. Apareceram muitas, né? E muitos irmãos e muitos pastores, né? Eu tive uma expressão de apoio
muito grande das pessoas, dos servos de Deus e da cidade de forma geral. Pessoas que não são evangélicas, né, que viram ali... Uma situação dessa, né? Qualquer pessoa fica abraçaram a causa, né? Mas dessa vez o senhor deixou ser socorrido? Da segunda vez? Da segunda vez não teve jeito. Eu deitei na calçada quietinho. E fiquei quietinho até o bombeiro chegar e me levar. E pela graça de Deus, uma equipe médica, né? Toda uma equipe médica que estava de serviço no hospital eram amigos meus, cirurgião, anestesista, cardiologista e alguns médicos também que são da cidade, que são amigos e tomaram ciência do que havia acontecido e se dirigiram imediatamente para o hospital, né? E houve o atendimento a nível médico. Eu tive um atendimento realmente muito bom, né? Muito rápido. Né? Mas podemos dizer que isso só está aqui porque o médico dos médicos estava no com controle. Certeza, com cuidou certeza, até da equipe, né? Providenciou até para que a equipe estivesse no local naquele dia. Com certeza. E eu disse para a minha igreja posteriormente, eu não tenho dúvida, de que eu fui vítima de uma ação maligna. Era uma ação maligna para matar. Para matar. O inimigo veio furioso e veio para matar. Veio 2 caminhões, né? Um passou, fez esse primeiro estrago, o outro passou, bateu no carro, tombou o carro. Tombou o carro e dentro de... Né, é uma coisa que é muito incomum na cidade pequena, muito incomum acontecer isso, né? Eu creio que vai levar mais 100 anos para acontecer isso, eu espero que não aconteça nunca mais, né? Um acidente num quarteirão e no outro quarteirão, o acidente de novo, né? Se repetindo. E o rapaz que fazia a ocorrência, conversando comigo, um dos rapazes fazendo da ocorrência que vai conversar comigo depois que eu saí do hospital, ele falou assim, isso aqui tem que ficar bem explicado, que parece até uma fraude. Você está fazendo uma fraude, como é que o cara sofre 2 acidentes? Cena de um filme, está gravando um filme? Esse cara não foi atropelado lá, a barriga dele não abriu, como é que esse cara aparece aqui no outro quarteirão, numa colisão? Envolvido em outro acidente. O que houve, tá? Então, mas eu tenho muito a agradecer a Deus, Rico, ao povo de Deus, né? Como eu te disse anteriormente, eu não tenho dúvida de que foi uma ação maligna que vem para matar, para roubar, para destruir. E depois que eu estava no hospital, eu tive um momento muito difícil porque eu perdi muito sangue. Me foi colocado um dreno e era recolhido 2 vezes ao dia aquela bolsa de sangue, eu perdendo sangue, e tive baixas nas minhas taxas do sangue, né? E foi um momento muito complicado. Tive febre, vários dias de febre, e a gente percebia que preocupava os médicos, né? Estavam preocupados com isso, e a gente foi vendo literalmente, eu me lembrava muito de Jó, quando ele disse para Deus no meio do sofrimento, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Eu dependia de alguém. Mais uma experiência. Exatamente, né? E a gente levanta com mais vontade de falar da graça de Deus, com mais vontade de proclamar e dizer para as pessoas que assistem a gente, pessoas que ouvem a gente, que vale a pena servir a Jesus, vale a pena. Ele é o grande amigo, o grande companheiro, ele está ali do seu lado. E essa coisa linda, presente na hora da angústia. essa coisa linda que é a família, né? A comunhão da igreja, né? A coisa muito extraordinária, a comunhão, você ter os irmãos ali do seu lado, é uma família realmente, né? Orando, intercedendo, ajudando. O tempo todo, né? E a minha família também, né? Meu núcleo familiar, minha esposa, meus filhos, foram assim fundamentais, né? Bem como toda a primeira igreja, as demais igrejas, minhas ex-igrejas também, que todas estavam ali o tempo inteiro, né? Eu tive um dia, né? No dia do acidente, nós tínhamos mais de 500 pessoas na porta do hospital. E eu tive mais de 110 visitas. Aí o médico chegou e falou, de jeito nenhum, pode parar, não pode entrar mais, ninguém pode entrar, tem que fechar isso aí. Só que quando ele mandou fechar, correu uma notícia que eu tinha piorado, já que suspendeu a visita, piorou. Aí ele disse, então vai devagar, visita de 2 em 2, tá? Foi uma coisa, isso aí, a graça de Deus. É a graça que a gente é querido. Né? Com certeza, é a graça de Deus. O diabo odeia a gente, mas o povo de Deus é maravilhoso, a igreja é extraordinária. Glória a Deus. Bom, vamos agora falar então sobre o projeto. Pastor João Marcos, ele é coordenador do projeto Jesus Transforma. Pastor João Marcos, como funciona esse projeto? Jesus Transforma. Esse projeto Jesus Transforma é uma mobilização do povo de Deus, mobilização de voluntários para a proclamação da palavra do Senhor. E esse projeto ele funciona à medida que as pessoas elas vão visitando as casas, com casas agendadas, é feito um recenseamento, pesquisa religiosa,
e aquelas pessoas que desejam receber um estudo bíblico, ali então é feito um estudo bíblico, levando a palavra do Senhor, o plano de salvação, e aqueles que aceitam a Jesus já é feito um pré-discipulado com essas pessoas. E isso envolve todos esses voluntários das igrejas do Brasil inteiro nessa grande mobilização missionária. E aí é realizado também cultos evangelísticos, ar livre, nas praças, nas ruas, alguns impactos também, como teatros, com evangelismo criativo também, que é muito utilizado hoje pelos nossos voluntários. É feito também um trabalho com criança, e que o nosso foco também é alcançar as crianças, porque nós sabemos que hoje nós precisamos ganhar as nossas crianças. Essa é uma responsabilidade que nós temos e não pode ficar esquecida do povo de Deus. Então nós temos também uma parte, o que nós chamamos de EBF, realizar a EBF nesse período, porque nós estamos aí no período de férias, EBF? praticamente todo o Brasil, e EBF é a Escola Bíblica de Férias. Então os nossos voluntários já montam um programa com criança, um teatrinho, palhaço, brincadeira, música, oferece lanche para as crianças, e ali a gente evangeliza também as nossas crianças, com o objetivo de alcançar também as crianças com a palavra de Deus. E esse é o projeto, Jesus transforma, porque nós sabemos que é Jesus que transforma o coração do homem. Essa EBF que o senhor falou, ela é realizada nas igrejas? Realizado nas igrejas que estão realizando esse projeto missionário. E muitas vezes a igreja também, ela procura uma escola para poder fazer essa ponte, e aí convida as crianças do bairro ou uma comunidade, e aí realiza esse trabalho com as crianças. E para fazer parte desse projeto tem que ter todo um treinamento, né? Como é que é isso? Acontece um tempo de treinamento das pessoas, um treinamento específico para ir para as ruas, tem uma equipe de intercessão, como é que funciona isso? Esse projeto dos voluntários, ele se inscreve pelo site sejaluz.com. Qual site? Sejaluz.com. Sejaluz.com. Isso, é o Gostei site do que nome faz... do site. Gostei desse nome, sejaluz.com. Aí o nosso telespectador já pode fazer a sua inscrição por esse site. E no primeiro dia do projeto é o dia de treinamento. Então, desde 8 horas da manhã até 5 horas da tarde é feito o treinamento, onde os voluntários eles são orientados como fazer a abordagem em via pública, como abordar as pessoas para oferecer o estudo bíblico, e ali já expor o plano de salvação. Então, nesse dia é feito todo esse treinamento. E treinamos com o material que será utilizado. Nós temos um folheto Como Ter a Vida Eterna. Folheto padrão. Um folheto padrão, que são alguns passos para que a pessoa possa alcançar e ter a vida eterna. Ela precisa compreender. Quem faz o curso, desculpa interromper, agora Tudo bem. Quem faz o curso, ele vai aprendendo passo a passo, como abordar a pessoa, o que vai falar primeiro, o que vai colocar primeiro para a pessoa, tem toda uma preparação assim? O primeiro ponto do treinamento é essa abordagem. É o que nós chamamos de abordagem direta. Saber como abordar. Como abordar. E ali nesse momento ela vai expor a necessidade do homem, da salvação, e aí já oferecer o plano de salvação para ela naquele momento. E aí por isso tem todo esse estudo de como ter a vida eterna, que nesse momento ele já vai falar para a pessoa como poder alcançar a vida eterna, que é as boas novas. A pessoa tendo assim uma predisposição ou demonstrando um desejo de conhecer mais, ou até mesmo de aceitar Cristo Jesus, ela então agenda um estudo bíblico, aonde ela já faz um pré-discipulado com um folheto que nós temos, com o que Jesus deseja que você faça. Que aí já são 8 lições, que já é um ponto para aquela pessoa que quer conhecer um pouco mais, que quer servir a Jesus, e aí o que Jesus deseja que você faça nessa nova etapa da vida cristã. Então o voluntário ele tem todo esse treinamento, tanto fazer abordagem direta, como também anunciar o plano de salvação e já fazer o pré-discipulado nesse período. Agora é um grande desafio, a gente sabe que a gente para pregar para uma pessoa, o diabo já fica furioso. Agora um projeto desse, para alcançar tantas pessoas, um projeto de evangelismo como esse, desse porte, vocês têm uma equipe de intercessão orando, como que é isso? Isso, e essa é uma das nossas grandes preocupações, que realmente o testemunho aqui do pastor Rogério deixou isso bem claro, Assim, Satanás ele tenta de várias maneiras desarticular o povo de Deus, de alguma forma. E essa é uma batalha que a gente enfrenta. E um projeto de evangelismo dessa magnitude, a gente precisa de um respaldo de oração para essa batalha, Uma cobertura de oração, uma cobertura espiritual do povo de Deus, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que não é só o momento ali que nós estamos anunciando a palavra, tem toda a logística, a movimentação de voluntários do Rio para outros estados, e essa movimentação toda que precisa ser feita. Então o que nós então pensamos? Realizar uma grande vigília de oração, como preparação para esse momento de evangelização. Então, desde o dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, nós lançamos uma grande vigília de oração do povo batista brasileiro. Foi escolhida
Foi escolhida realmente... Forma profética. Correto. Esse realmente era o nosso desejo. No dia do descobrimento do Brasil, nós começarmos uma nova história do Brasil. E aí nós demos início a 100 dias que impactarão o Brasil, através da oração e pregação da palavra de Deus. Então nós começamos a orar. E nós estamos em vigília de oração. Nesse momento, tem alguma igreja no Brasil orando. Foi feita uma escala aí entre as igrejas. Fizemos a escala, montamos uma grande muralha de oração. O que nós fizemos? Pegamos um dia de 24 horas e dividimos em vigílias de 6 horas. 4 vigílias de 6 horas. Então cada igreja foi assumindo uma vigília. A primeira igreja de Campos assumiu a vigília, depois terminou aqui a vigília. Uma outra igreja lá em São Fidélis assumiu outra vigília. Então, serão 100 dias de oração ininterrupta. 24 horas de oração durante 100 dias. Durante 100 dias. E esses 100 dias de oração vai terminar no último dia do projeto de evangelização. 31 de julho encerra esse projeto. Porque não temos como realizar um projeto desse de evangelização sem ter essa cobertura de oração. Isso realmente é primordial para uma batalha dessa que nós iniciamos nesse 1º de julho. Glória a Deus. Pastor, esse projeto, na verdade, o projeto Jesus Transforma, esse projeto, ele começou, onde começou esse projeto? Quando começou esse projeto? É interessante que esse projeto... Conta a história dele um pouquinho para a gente. Ele surgiu com um desejo dos batistas brasileiros de alcançar os lugares mais remotos do nosso Brasil. E aí, tendo início naquele momento de expansão do Brasil para o interior, com as transamazônicas, ali surgiu então o desejo de alcançar aquele povo também daquela região. Um projeto missionário. Um projeto missionário. Inicialmente esse projeto envolvia seminaristas. Era um projeto de 30 dias, mês de janeiro, envolvia os seminaristas para pregar a palavra de Deus nesses lugares. E depois então o projeto veio aumentando e mobilizando, ganhando outras formas e incluindo outras pessoas também, além dos seminaristas, E a gente começou expandindo o projeto para outras regiões também, porque, na verdade, outros estados, alcançar todos os brasileiros com a palavra de Deus. Esse realmente é o nosso desafio. O objetivo, Agora, por que esse projeto ficou conhecido como Mega Trans? De onde que vem esse Mega Trans? Mega, tudo bem, Uma Mega Trans. Isso é muito interessante a gente colocar essa observação, O projeto Jesus Transforma é o nome do projeto, mas ele ficou conhecido como Trans. Foi seu nome que se divulgou o projeto Trans. Quando o pastor Fernando Brandão, que é o nosso diretor atual da Junta de Missões Nacionais, assumiu isso a junta em 2007, ele então sempre idealizou o desejo de realizar esse projeto em todos os estados brasileiros, porque até então era feito lá na região do Amazonas, depois regionalizou para alguns estados, mas ele nunca foi realizado em todos os estados ao mesmo tempo, essa operação. Então o pastor Fernando sempre teve esse sonho de realizar um grande projeto com o povo de Deus, em todo o Brasil, evangelizando, dedicando assim um tempo para evangelizar. O pastor Fernando Brandão, que é o nosso diretor atual hoje da Junta de Missões Nacionais. Certo. E aí começou então esse projeto. Em 2007 nós tivemos 174 voluntários, uma trans sendo realizada. Depois passou para 4 trans no ano seguinte, ampliamos para 8 trans, alcançando 8 estados, 16 estados, e até que então esse ano o objetivo da Junta de Missões Nacionais é realizar trans em todos os estados brasileiros. Então pela primeira vez na história nós teremos a trans sendo realizada em todos os estados brasileiros nesse mês de julho e alcançando... Todas as igrejas batistas em todos os estados estão mobilizados no mesmo projeto. Mobilizados nesse mesmo projeto. Evangelizar pessoas, alcançar pessoas com a palavra de Deus. E o desafio é alcançar 100 mil pessoas. 100 mil pessoas evangelizando, com o desejo de alcançarmos 2,5 milhões de brasileiros com a palavra de Deus. 100 mil homens e mulheres de Deus pregando a palavra com o objetivo de alcançar 2,5 milhões de pessoas. Temos 50 mil duplas de evangelização nesse período. E por isso essa mega trans, porque é uma mega trans, uma mega operação missionária, mega operação Jesus Transforma. Daí surgiu então esse nome, mega trans. Daí veio o nome Mega Trans. Eu fiquei só curioso com trans, quando falo será que é transamazônica, surgiu alguma coisa de lá? Não tem nada a ver. Não, realmente surgiu a partir dessa transamazônica. Do local que eles começaram, E aí começou o projeto Jesus Transforma, e então pegaram... Jesus Transforma, trans, agora resumiu para trans. Mega Trans. Mega Trans, porque são 100 mil voluntários. Agora, esse projeto é só para a Igreja Batista ou outra denominação que quiser fazer parte desse projeto? Porque o ID é para todo mundo, embora seja a Igreja Batista que está organizando, a Convenção Batista Nacional que está organizando, se pessoas de outras denominações quiserem fazer parte do projeto, pode fazer parte também?
Esse projeto, embora ele seja um projeto da Convenção Batista Brasileira, né, nossa agência missionária, que é a Junta de Missões Nacionais, que desenvolve trabalhos missionários em todo o Brasil, né, apesar de ser um projeto desse idealizado realmente para as igrejas, mas não há nenhuma restrição de outros irmãos, de outras denominações, porque o nosso objetivo maior é envolver o povo de Deus na evangelização, cumprindo a nossa missão, que é alcançar pessoas com a palavra de Deus. É a missão que recebemos de Jesus. Então, nosso objetivo é envolver todo o povo de Deus nessa obra de evangelização. O ID é para todo mundo, né? O ID é para todos. Pastor Rogério, da igreja primitiva até os dias de hoje, você acha que alguma coisa se perdeu com relação a essa questão mesmo de projeto missionário, de evangelismo? Olha, Rico, na verdade, eu louvo a Deus e tenho agradecido grandemente a Deus essa visão do pastor Fernando Brandão e da equipe. Nós, a primeira igreja, nós temos orado por eles. Pastor João Marcos, que está lá envolvido diretamente, que é uma pessoa querida, nós conhecemos há bastante tempo. Pastor Samuel Mouta também, que está lá envolvido também diretamente nesses projetos de missões nacionais, né? Que a gente tem missões nacionais e mundiais, né? A Convenção Batista Brasileira, ela faz missões aqui dentro do Brasil e fora. Certo. Então ela tem duas agências, ele é da agência nacional, né? Agência brasileira, e temos um outro pastor, João Marcos, também muito conhecido aqui na região, que é daqui de Campos, o João Marcos Ferreira. Ele também é da agência de missões mundiais. Então nós temos um João Marcos aqui da região e nacionais, e outro em mundiais, né? Mundiais também fazendo um trabalho maravilhoso. Mas, como eu disse, a gente está louvando a Deus exatamente dentro da sua pergunta, o que se perdeu, o que enfraqueceu de lá para cá, da igreja primitiva para cá, porque a história da igreja primitiva, ela é uma história que tem origem com missões. A igreja foi criada para engrandecer o nome de Deus e proclamar as grandezas da sua graça e a sua maravilhosa salvação. Então, na verdade, o que se perdeu é que hoje está faltando muito nas nossas igrejas, congregações, muitas igrejas, não todas, porque a prova está aí, né? A Junta de Missões Nacionais trabalhando, nós temos outras agências missionárias de diversas denominações botando para quebrar no Brasil. Tem gente pregando aí de verdade mesmo. Exatamente. Agora, uma coisa nós temos que admitir, é que o nosso movimento missionário não é compatível com o número de evangélicos no Brasil. Não é. As ações missionárias estão aquém do número de evangélicos no Brasil. Pelo número de evangélicos que essa nação tem, a evangelização era para estar muito mais acelerada, muito mais. A população já Exatamente. deveria, pela isso lógica, aí, né? já era para ter sido alcançado. E o que está retardando? Aí você me perguntou, o que se perdeu da igreja primitiva para cá? Porque a igreja primitiva é uma igreja missionária, é uma igreja que explode de 120 pessoas para 3 mil. E daí a pouquinho ela aparece com 5 mil. E ela vai contagiando tudo. Não tem rádio, não tem televisão, não tem internet. É verdade. Não tem recurso de comunicação. Sem redes sociais. Mas nem um microfone para poder alcançar o nem um microfone. Aí está a prova para nós de que o que se perdeu foi a visão. Só que eles não tinham nenhum recurso que nós temos, não tinha esse número de evangélicos que nós temos, mas eles tinham a visão e eram convictos na visão. A visão foi dada por Jesus, né? João capítulo 15, verso 16, Jesus disse assim aos discípulos, eu vos escolhi a vós, vos nomeei para que vades e desfrutem o vosso fruto permaneça. Não é? Depois, quando chega no final do relacionamento dele com os discípulos, com os seus apóstolos, aquele relacionamento físico, né? Final da história ali no fechamento, lá em Mateus 28, verso 18, 19, Jesus disse assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho comunicado. Então, a igreja nasceu para ser missionária. Toda instituição ela tem uma finalidade específica porque ela nasce. Por que se cria uma escola?
porque vai se oferecer educação ali para as pessoas. Não é? Por que se cria um hospital? Por que os governos criam hospitais? Porque é preciso cuidar da saúde do povo. Cuidar dos pastores que sofrem. Que sofrem acidentes. Por que se criam batalhões e delegacias? Tem que dar segurança para o povo. E para que Deus criou a igreja? Para trazer o evangelho para o povo. Quando a igreja deixa de falar de salvação para o povo, ela perdeu a finalidade dela, como igreja. Ela pode estar trilhando em qualquer caminho, mas se ela não priorizar, porque a igreja ela tem uma multiplicidade de ações. E Paulo chega a dizer que essa extraordinária, né, o evangelho de Cristo, tem essa forma extraordinária de atingir a todos. Tem essa capacidade de atingir a todos. Mas se a igreja não fizer isso, se ela não pregar o evangelho, é complicado dizer que ela está exercendo o papel de igreja. Então, o que se perdeu foi o ardor missionário. A gente pode dizer, então, que a igreja hoje precisa de uma sacudida para voltar à essência, né? A essência da missão. É exatamente isso que eles estão propondo. É isso que eles estão propondo, que a Junta de Missões Nacionais está propondo. Ela está trabalhando, ela está reacendendo ou fortalecendo o ardor missionário das igrejas que já estão pregando evangelho de salvação, porque você sabe que existem muitos evangelhos, existem muitos, mas o de Jesus Cristo é o evangelho de salvação. E Paulo disse aos Gálatas assim: se alguém aparecer pregando um outro evangelho, disse assim, anunciando outro evangelho, sejamos nós ou que seja até um anjo, Paulo diz, considere isso anátema, que significa maldição. Ele diz, essa pregação não é de bênção, é de maldição, é uma pregação de maldição. Então, esse é o evangelho de salvação que tem que ser pregado. Tem que ser pregado. Eu sou pastor numa congregação, né? Sou pastor e tenho a minha congregação, ela exerce vários papéis dentro dessa sociedade. Nós exercemos um papel na área social, na área da educação, nós exercemos um papel. Agora, eu sei que fundamentalmente eu estou ali para pregar evangelho de salvação, porque só Jesus pode transformar a sua vida, minha vida, nossas vidas, só Ele, só Jesus Cristo salva, só Jesus transforma. Glória a Deus. Esse nome é profético, esse nome é inspirado pelo Espírito Santo, literalmente, né? Jesus transforma, mega trans. Deus está conduzindo esse processo. Agora, a gente pode dizer, a pergunta vai para vocês dois, a gente pode dizer hoje que a liderança tem uma responsabilidade muito grande nisso, porque a ovelha tem a tendência, né, de se acomodar. E se o pastor, se o líder não der trouxer essa visão, né, para a igreja tem aquela... Já ouviu falar do crente SSS, né? Todo mundo fala aí, sentado, salvo e satisfeito. Se o líder não tiver essa visão, né, essa revelação, digamos assim, da essência da missão que foi dada lá por Jesus, né, a igreja vai ficar aguardando. Eu creio que realmente, quando Deus idealizou e instituiu a figura do pastor, é justamente nesse sentido que Deus realmente queria conduzir a sua igreja. Agora, se o pastor ele não tem essa visão missionária, dificilmente a igreja ela vai caminhar com essa visão missionária. É por isso que depende muito realmente da liderança, a gente interceder a Deus pelo nosso povo e buscar essa visão missionária que nós tínhamos nos apóstolos. Os apóstolos tinham essa visão missionária, como o pastor Rogério colocou, eles estavam no foco, eles tinham um foco bem direcionado de alcançar todas as pessoas. Então nós também, como pastores, precisamos ter esse foco bem direcionado, levar o nosso povo a evangelizar, estar nas ruas, deixar o conforto da sua igreja, né? do seu banco, fora das ruas, nas praças, a zona de conforto, e alcançar as pessoas que estão lá fora. A gente percebe que sempre a ênfase de Jesus era ir até as pessoas. Jesus ia até as pessoas, nas aldeias, nas cidades, nos lugares. Jesus estava com as pessoas. A gente tem uma tendência assim, a ficar dentro da igreja, meio que vira um clube, assim, né? Tão bom, né? Estar ali com os amigos, os irmãos ali. Oh, glória a Deus, estamos aqui no culto de domingo, que maravilha. Mas e os perdidos? Isso é muito gostoso. E é interessante que a gente observa isso, essa tendência também ali no Novo Testamento. A igreja começou a crescer, mas de repente começou a criar aquela comunhão gostosa. Né? Na igreja de Jerusalém. Ficou bom demais ali. 5 mil membros, aí ficou uma coisa maravilhosa. E louvava a Deus, e orava, comiam juntos. Aí Deus falou assim, opa, peraí, não é dessa forma apenas, né? Aí veio uma perseguição. Aí eles foram dispersos. Aí diz a palavra de Deus que os que foram dispersos anunciavam
a Jesus por onde foram. Atos capítulo 8, verso 4. Deus permitiu essa dispersão. Deus para que permitiu. a palavra, peraí, vamos espalhar o bolinho aqui. Vamos levar a mensagem para os outros. Agora, a nossa oração é para que a gente não espere essa perseguição, né? Que o povo de Deus se mobilize, desperte para evangelizar. Existe um paralelo muito curioso acerca desse assunto, é que coincidentemente, né, coincidente por ação do Espírito de Deus, na tradução da nossa Bíblia, Atos capítulo 1, verso 8, Jesus disse assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Isso está em Atos 1, verso 8. Você vai ler a Bíblia 8 capítulos, os 8 capítulos seguintes, você não encontra a igreja saindo nos 8 capítulos seguintes, nos 7 seguintes. Quando você chega no capítulo 8, no verso 1, então lá nós lemos 1:8. Agora você vai ler 8:1. Em 8:1 está escrito assim: e houve uma perseguição naqueles dias e todos foram dispersos. Exatamente para onde Jesus tinha mandado ir. Foram dispersos pela Judéia, Samaria. Exatamente para onde Jesus mandou. Então, se qualquer telespectador que está agora com a gente, se ele abrir a Bíblia em Atos 1, verso 8, ele vai ler Jesus mandando a igreja sair. E se ele abrir a Bíblia em Atos 8, verso 1, ele vai ver a igreja saindo na marra. Ela saindo na marra. Mandei vocês irem e vocês não foram. Exatamente. Agora eu vou dar um jeito de dispersar vocês. Né? Mas eu espero, como disse o pastor João Marcos, que a igreja do Brasil, né, a igreja que está nos assistindo agora, que é a igreja do Brasil, que é essa bênção que Deus colocou na nossa nação, a igreja tem abençoado esse Brasil grandemente, a igreja está fazendo uma grande obra, os pastores estão trabalhando, não é? Obviamente que você vai ter alguém que não compartilha da essência da visão, né? Infelizmente é um equívoco não compartilhar, porque a visão, ela não é a visão de uma denominação e ela não é a visão de um pastor, de um ministério. Ela é a visão do mestre dos mestres, foi Jesus quem mandou. Ele disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Exatamente, ele mandou. Então, se você é de Cristo, começa a falar sobre Cristo, querido. Começa a falar. Você não é de Jesus, Jesus não te salvou? Então, você é a testemunha. Você não depende do pastor, você não depende da organização, da instituição, da denominação, se você quiser anunciar Cristo como Salvador. Não depende. Se você quiser, basta você abrir a sua boca e falar das maravilhas e do que Deus tem feito na sua vida. Você já é um missionário. Só lembrando que para quem quiser fazer isso, se lógico quiser, Deus tocou no seu coração para fazer isso, necessário uma intercessão, né? Intercessão. Estou falando isso porque às vezes o novo convertido ouve uma situação dessa, sai agora e vai para dentro de um terreiro de macumba lá e quer pregar para todo mundo. Tem pessoas Atenção, irmãos, precisa de cobertura, precisa de intercessão. Isso aí. Mas graças a Deus nós temos visto assim um grande mover, né, no nosso povo nesse tempo. A gente sabe que tem muitas pessoas que ainda precisam desse despertamento, né, esse avivamento espiritual, esse avivamento missionário. Mas nós temos visto nesses últimos dias uma grande mobilização entre o nosso povo. Nós temos andado pelas igrejas, temos visto, compartilhamos com outros missionários, coordenadores, gerentes de outras regiões, e tem sido assim maravilhoso ver as igrejas envolvidas nessa campanha de oração e agora nesse grande projeto de evangelização. Mas nós queremos também deixar aí já um recado para os nossos telespectadores, né? Você, meu irmão, você faça parte também dessa grande mobilização missionária. Então hoje você já pode entrar lá no site sejaluz.com, fazer a sua inscrição. Aqui na cidade de Campos, nós teremos 5 bases aqui na cidade de Campos, né? Teremos 4 bases aqui no centro e mais 2 bases, mais uma base no lado de Guarulhos. Então você pode entrar no site sejaluz.com e ali você vai selecionar, vai estar lá no RJ e Planície, que é a região, e aí você pode fazer a sua inscrição e participar também dessa grande mobilização, ser um desses 100 mil voluntários que marcarão a história do nosso Brasil, que mudarão a história do Brasil. E se quiser se apresentar como voluntário lá na primeira igreja batista, é muito bem-vindo. É muito bem-vindo se quiser se apresentar como voluntário, né? Na Formosa 345, de braços abertos, né? Pastor João Marcos não vai estar lá, mas a gente deixa até uma foto dele lá para... O projeto aqui Camisa, inclusive, camisa bonita, essa camisa. Dá para dar um close na camisa, dá correto. Essa é a camisa do nosso projeto, Jesus Transforma, né? E fica já um recado para você. O pessoal vai trabalhar uniformizado. Vai trabalhar com esse uniforme. Então, se você que não
você receber algum voluntário com essa camisa Jesus Transforma na sua casa, receba. Ouça a palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado no seu coração. Você será muito bem recebido e ouvirá a palavra do Senhor. Você pode ter certeza de que são pessoas de confiança. Amém. E que estão usando a palavra de Deus como referência para realmente anunciar aquilo que Jesus pode fazer. Glória a Deus. Nós temos inclusive um vídeo no ponto aí que é a chamada para Mega Trans. É isso? Produção, pode soltar o vídeo para a gente aí? Solta aí. Imagine uma imensa propagação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo por todos os estados de nosso país. Imagine uma concentração de 100 mil pessoas levando a mensagem de transformação e graça por todas as partes de nossa pátria. Podemos tornar tudo isso realidade com a sua ajuda. 100 mil pessoas, formando 50 mil duplas, evangelizando 5 pessoas por dia. Passadas 2 semanas, alcançaremos mais de 2 milhões de pessoas. A hora é agora! Julho de 2012. Seja luz e participe da Mega Trans 2012. Jesus transforma. Glória a Deus. Pastor João Marcos, ficou muito bacana, né? A chamada ficou muito bacana aí. Quando começa o projeto aqui na cidade de Campos? Qual dia? Horário? Na específico? cidade de Campos, esse projeto ele terá início no dia 14, portanto, daqui a 2, segundo sábado. Dia 14 será o início, a abertura do projeto Jesus Transforma aqui na cidade de Campos. E o encerramento acontecerá no dia 26 de julho. Queremos fazer uma grande festa, o culto da vitória, reunir todos os nossos voluntários aqui de Campos, ali na 2ª Igreja Batista em Campos. Nós teremos a presença aqui nessa noite do coral da Cristolândia, que são ex-dependentes químicos, 50 componentes ex-dependentes químicos, estará cantando ali. Aliás, onde tudo começou, né? Onde tudo começou. Amém. E reunindo todo esses voluntários aqui da cidade de Campos. Então já queremos deixar o convite também para você que nos ouve, você que nos assiste nessa tarde, para que esteja junto conosco nesses dias, dia 14 abertura e no dia 26 de julho o culto de encerramento, culto da vitória. Vai ter um culto na abertura? Vai ter algum culto específico em algum lugar? Alguma igreja específica? O culto será realizado nas nossas bases. As bases, nós temos uma base na primeira Igreja Batista em Goitacazes, temos uma base na primeira do TUF, primeira do IPS, e temos também na terceira de Campos, Igreja Batista em Custodópolis e também na Igreja Batista em Parque Guarulhos. Então, uma dessas igrejas, você pode participar do culto de abertura no dia 14 de julho. Serão quantos dias mesmo de evangelismo? O projeto ele vai do dia 14 até o dia 22. Certo. Mas nós realizaremos o culto da vitória no dia 26 de julho, que será a noite missionária ali na 2ª Igreja Batista de Campos. Glória a Deus. Pastor João Marcos, Pastor Rogério, quero agradecer a vocês por terem vindo aqui divulgar esse evento, assim, Mega Trans, né? Essa coisa tão impactante que é, e de certa forma dar uma sacudida, não só nos líderes que estão nos assistindo, dar uma sacudida santa, né? Não só nos líderes, na liderança da igreja local, mas também dos nossos irmãos, né? Que podem participar, basta acessar o site, se quiser participar, vão receber um treinamento para saber como fazer a abordagem e tal. Tem todo esse processo aí, né? Só repete o nome, o endereço do site. O site é sejaluz.com. Sejaluz.com. Não tem o BR, sejaluz.com. Sejaluz.com. Pode entrar lá e fazer inscrição, vai receber as direções. Todas as informações lá, pode encontrar todas as informações sobre o projeto, sobre a campanha de oração e mais outras informações que os nossos telespectadores podem encontrar lá nesse site. Glória a Deus. Palavras finais, pastor... o homem que ressuscitou. Dois acidentes. Bom, queridos, eu quero desejar que o Senhor nos abençoe, nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Que Deus possa abençoar o seu lar e todas as igrejas que vão estar envolvidas na Mega Trans pelo Brasil afora, que são motivos de oração. Quero deixar também, externar o nosso agradecimento em nome da primeira Igreja Batista de Campos. Nós estamos na Formosa 345, ao lado da Faculdade de Direito, no centro de Campos. Estamos toda quarta-feira à noite ali, com as portas abertas, adorando a Deus. Domingo nós estamos pela manhã no estudo, às 9 da manhã e 19h45, no culto de salvação, todos domingos às 19h45.
E aos sábados também nós estamos no rádio, nas ondas da Rádio Difusora, e agradecemos aqui a Tarde de Paz, ao Rico e toda a produção desse programa que abraça essa causa. É isso que a gente precisa de pessoas que abracem, que divulguem, né, o bem, divulguem a causa é do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Deus possa trazer salvação à sua casa em nome de Jesus. Amém. Receba aí, querido, tome posse dessa palavra profética vinda de um servo do Deus Altíssimo, né? Vinda de um pastor. Receba a salvação aí na sua casa. Promessa de Deus que você e a sua casa servirão ao Senhor. Pastores, muito obrigado mais uma vez. E assim terminamos o nosso quadro, né? Gente de Paz. Glória a Deus, segue em frente a nossa Tarde de Paz. Vamos para um rápido intervalo, volto já com você. Não sai daí não, fique com a gente e fique na paz.